Imagina você no consultório, acabou de atender uma cliente, e quando você termina a sessão, você tem aquela sensação clara de que não funcionou. De que foi uma conversa, foi uma interação, mas aquilo ali não gerou de fato nenhum movimento que indique que uma mudança aconteceu. É frustrante, porque o terapeuta, quando ele escolhe ser terapeuta, no fundo, ele não escolhe ser terapeuta para ganhar dinheiro. Ele tem uma pretensão tão legítima, tão profunda, que de verdade é ajudar pessoas. Pode ser que ele se perca no caminho, que ele se distraia no caminho, mas o que eu quero dizer é que a nossa realização, se você é terapeuta, você sabe, a nossa realização é poder sentir que a gente está sendo útil, é poder servir dessa forma, é poder realmente sentir que a gente está ajudando. Então a frustração, ela é tanto para o terapeuta e tanto para o cliente. E às vezes até mais para o terapeuta, porque o cliente às vezes não tem noção. Tem muito cliente que faz terapia, mas ele não tem noção que a terapia não está ajudando ele. Ele não tem parâmetro para poder perceber o que significa mudança terapêutica. Ele não tem um referencial de mudança terapêutica para poder avaliar o processo dele. Então ele pode achar que está joia. Uma pessoa me falou: eu estava conversando com a minha analista outro dia e a gente estava conversando sobre isso ou sobre aquilo. Puxa vida, espero que essa conversa, né, tenha sido em momentos onde a sessão já tenha acontecido e tocado naquilo que tenha sido essencial. Porque se a sessão começa a ser uma conversa sobre os conceitos, já passou longe de ser uma sessão que realmente possa gerar mudança. Mas a pessoa sai dali satisfeita porque ela conversou sobre muitas coisas interessantes. Muito interessante. Mas não muda. Porque a mudança não vai vir daquilo que fica apenas no nível mental, conceitual, intelectual, por mais interessante que seja, se não chegar nos níveis mais profundos. Eu tinha um amigo na faculdade que a gente começou já estava ali encerrando o curso, já estava criando os movimentos de ir para o campo, e também a gente trocava: você está fazendo terapia? Como é que está sendo? Que linha que está sendo? A gente estava. E ele falou: eu estou fazendo com fulano. Era um professor que eu gostava muito dele, um ótimo professor da Federal, um cara massa demais. E aí ele falou, e ele começou a me contar: mas aí, como é que tá? Assim, não, é muito interessante. Aí ele começou a me contar como é que era a terapia, e eu entendi que a terapia dele era como uma aula. Então, aquilo ali não era terapia. O cara estava falando coisas interessantes, ele estava achando super interessante, a terapia era interessantíssima, mas não cumpria o propósito essencial, que era gerar mudança. E não são todos os terapeutas que têm clareza desses referenciais. É aí que entrou a focalização na minha vida. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a focalização, e já começando por essa dor nossa, que é às vezes não ter clareza do que realmente faz a diferença para uma pessoa sair do lugar, para uma pessoa sentir que está mudando, para que a gente possa perceber que está tendo uma desconstrução desses padrões doentios e uma construção, uma abertura de uma nova postura interior, né, de uma nova mentalidade, de uma nova forma de ser, de sentir, de se relacionar com a vida. Né? São aqui caminhos que a gente pode estar balizando esses referenciais de mudança. Focalização começa com um cara chamado Eugene Gendlin. Ele é um austríaco e ele começa na filosofia. E aí ele vai conhecendo gente assim muito, muito ponta firme, muito, muito cabeção, que é todas a Heidegger, Merleau-Ponty, Dilthey, e principalmente Merleau-Ponty, que já era um cara diferenciado dentro da filosofia. Ele então vê uma filosofia que inclui o corpo. Ele ficou encantado com aquilo. Então ele começou a desenvolver um trabalho que chamava experiência, experienciando e criação de significado. Então ele já estava preocupado com isso, como que a gente cria simbolizações, como que acontece esse processo. E inspirado em Merleau-Ponty,
ele começou a desenvolver então um trabalho, mas ele não queria só teorizar sobre isso. Esse é um risco da filosofia, a gente ficar muito no campo das ideias, mas como é que eu ponho isso em prática? Como é que de verdade eu acompanho a pessoa a ponto de perceber que essa criação de significado está realmente gerando mudanças na vida dela, de que forma isso pode ser útil na prática. Então Gendlin tinha essa preocupação. Inclusive eu, gente, assim, eu sou psicólogo, mas eu tive uma dúvida na minha escolha, se eu escolhia filosofia ou psicologia na minha graduação. E eu escolhi psicologia porque eu achei que ali eu ia ter mais caminhos práticos de exercer, de poder implementar aquilo de uma forma, né, que eu sentisse que poderia ajudar pessoas de uma maneira mais prática. Mas quando eu entrei na psicologia, as matérias da psicologia que eu mais gostava eram as matérias de filosofia. Ou os professores que tinham essa mentalidade mais profunda e filosófica. Então a psicologia precisa muito da filosofia, que é ela que vem trazer, sabe, as estruturas de pensamento, a visão de homem. Ela que vai trazer profundidade para a psicologia. Então, na psicologia, eu achei um cara que me encantou, justamente por ele ser muito prático, acessível, direto, humano, e ele trouxe a relação terapêutica para um lugar que para mim me parece muito mais confortável do que um lugar distante, do que um lugar onde o terapeuta é um especialista e que fica ali interpretando ou coordenando, dirigindo o processo. Carl Rogers foi um cara que mudou toda essa configuração de relacionamento terapêutico e trouxe uma outra mentalidade para o terapeuta, que deixou de ser um especialista e passou a ser um facilitador, porque ele trouxe, a partir de uma série de outros estudos, a concepção de que o organismo ele tem uma sabedoria e que a gente poderia aprender a confiar nesse organismo, poderia aprender a ser dirigido por ele, que ele é confiável. Então o papel do terapeuta passa a ser ajudar o cliente a voltar para si, a ponto de se escutar e deixar que esse organismo dê a direção, a sabedoria. Uma vez perguntaram para Rogers, mas como é que você faz para dar poder para os seus clientes? E a resposta dele é tão preciosa. Ele diz, eu não dou poder para cliente nenhum. Eu apenas não os tiro deles. Olha que precioso. A sutileza dessa resposta diz: muitos modelos terapêuticos, por considerar o terapeuta um especialista, ele vai tirando o poder do cliente e trazendo para si, como quem é que sabe mais sobre você? Né? O terapeuta vai se colocando nesse lugar. Quando ele interpreta, quando ele dirige, quando ele encaminha a pessoa para fazer determinada coisa, quando ele quer moldar comportamento. Ele está dizendo isso. Então, o Rogers trouxe uma mudança e diz, não, você sabe, você pode se escutar, e só que você não aprendeu a fazer isso e eu vou te ajudar a se escutar pela forma com que eu me relaciono com você, com um respeito tão grande à sua experiência, que você vai ver que não há nada melhor para você receber do que isso. Um respeito absurdo pela sua experiência, uma aceitação radical pela sua verdade, pela sua experiência, para que só assim a gente possa então construir caminhos de mudança. Então, Rogers é um cara que ele já era um psicólogo de muito sucesso, ele já tinha uma forma de atendimento muito diferente, muito revolucionária. Ele desenvolveu posturas que um terapeuta deveria ter para criar com o cliente um relacionamento. É mais do que técnicas a serem aplicadas. É como eu me relaciono de uma forma saudável. Porque através das pesquisas que Rogers fez, ele percebeu que algumas pessoas que melhoravam, elas não estavam melhorando por causa da linha teórica, elas estavam melhorando pela qualidade da relação que se estabelecia. Então, algumas pessoas que tinham uma linha humanista, eles não conseguiam estabelecer uma relação com esses princípios. E algumas pessoas até que tinham orientações diferentes,
né, um psicanalista, mas que tinham algumas atitudes nesse relacionamento humano de consideração à experiência da pessoa, né, de compreensão, de congruência, de ser ele mesmo ali naquele relacionamento, são atitudes que vão fazendo uma diferença muito grande para o trabalho terapêutico. Então, assim, Rogers começou a investir em um treinamento, em um esclarecimento para os terapeutas, para que eles desenvolvessem esse relacionamento que pudesse gerar mudanças, facilitar processos de mudança. Gendlin conheceu ele e ficou encantado com a praticidade, com a capacidade que Rogers tinha de gerar conexão com as pessoas. Era algo incrível. Se a gente vê alguns vídeos de Rogers, as próprias falas de Rogers, assim, é muito incrível. A pessoa está falando uma coisa, ele compreende de um jeito que a pessoa se volta pro sentido da experiência dela. E assim, cada intervenção a pessoa vai se voltando mais e de repente outros caminhos vão se abrindo a partir de uma interação tão sensível, tão humana, tão respeitosa. Então Rogers, para mim, ele é o mestre do respeito, do cuidado com a experiência do outro. E foi assim que Gendlin teve a sua introdução à psicologia. Então, quem criou a focalização foi Gendlin. Depois de ter aprendido uma parte da tua vida, foram mais de 10 anos, né? Parece que foram 11 anos que eles ficaram juntos. Gendlin chegou como aluno e depois virou um colaborador de Carl Rogers. E nessa colaboração eles passaram anos juntos e um influenciando o outro, porque aí Gendlin já não era mais um aluno, ele passou a ser um professor colaborador do Instituto de Rogers, porque Gendlin tinha algo muito precioso, ele tinha a filosofia, que Rogers não tinha ali colaboradores com o corpo denso, teórico, profundo que Gendlin tinha. Então Gendlin começou a colocar outras palavras para ajudar Rogers a dizer o que ele estava dizendo. Ele começou a redefinir o conceito de experiência, para que a gente possa entender melhor quando eu estou sendo compreensivo a você, eu estou sendo empático a quê? Né? Quando eu te acolho, eu estou acolhendo a quê? Suas palavras, o significado, o sentido delas. Ele foi precisando melhor a direção do olhar do terapeuta, da intervenção do terapeuta, a partir da compreensão profunda do que estava em jogo, quando essa interação acontece. E ele então percebeu algo que foi um pouco diferente de Rogers e teve um determinado momento então que eles precisaram se afastar. Rogers achava que essas condições eram suficientes. E Gendlin percebeu que elas não eram suficientes, que elas eram necessárias. Se elas faltassem, a terapia ficava cambota. Mas suficientes não, porque tinha um outro fator que Gendlin descobriu, e esse é o fator chave para a gente entender a focalização, que faz com que muitas sessões, como eu disse no começo do vídeo, muitas sessões às vezes não se avancem, não se desenvolvam, e às vezes a gente nem sempre entende por quê. E esse fator é um fator que mesmo quando as posturas do terapeuta pareciam de acordo com essas que Carl Rogers definiu como posturas ideais, com uma capacidade de acolhimento, né, de congruência, de ser ele mesmo na relação, de aceitação, de compreensão da experiência do outro, algumas pessoas não melhoravam. Então a pesquisa que Gendlin fez foi maravilhosa, com uma margem de erro de 1 para 1000. Ele conseguiu observar em que momentos algumas pessoas, em 1, 2 encontros, ele já sabia se essa pessoa tinha uma tendência a melhorar em terapia ou ela ia ficar ali patinando. Sabe, esse cliente que fica andando em círculo e parece que não sai do lugar. E a gente às vezes tenta, pode trazer alguma técnica, aquilo ali não é suficiente, a gente, né, fica assim. Quantas vezes você já teve clientes assim que você percebeu que tudo que você fazia era pouco? Isso fazia até você questionar a sua competência ou às vezes ficar até com uma indisposição com o cliente, já que outros às vezes melhoravam, mas com ele não estava melhorando. Né? Muitos terapeutas a gente pode colocar essa conta ou no cliente de que ele está fazendo algo errado ou no terapeuta de que eu estou deixando de fazer alguma coisa. A gente fica tentando entender o que a gente não consegue entender quando a terapia não sai do lugar.
Então, é muito fácil dizer, é resistência. Lacan fala, a resistência é sempre do terapeuta. Mas também podemos julgar a conta ali, ele está sendo resistente, sem entender de fato a que está se resistindo, o que está acontecendo e como eu posso ajudá-lo a lidar com essas dificuldades. Daí é que começou a surgir a focalização. Vou falar já já. Porque ele percebeu então que tinha um outro fator-chave. Além dessas atitudes, desse relacionamento, que não podia faltar um relacionamento de cuidado, de respeito à experiência do outro, existia aqui um fator que ele percebeu. As pessoas que elas não conseguiam ter sucesso em terapia, essas pessoas, gente, elas não tinham uma facilidade de entrar em contato com a experiência sentida dela no momento real. Então, quando elas estão falando dela, elas vão falando dela, mas de uma forma superficial, como se estivesse falando sobre algo que aconteceu. Né? Às vezes elas nem se mencionam, né? Vai na terapia e começa a falar e está falando dos outros, das coisas. Então ele foi definindo uma escala experiencial, uma escala de processo. Eles foram começando a mapear, sabe? Mapear os níveis da sensibilidade de cada um em estar em contato com a sua experiência. Desenvolveu um texto super profundo chamado Experienciando, em inglês ficou aqui traduzido como experienciação, mas é um texto, um artigo, onde ele fala quando esse processo acontece, como ele acontece, quais são os critérios para que essa experiência, esse experienciar, esteja em movimento saudável. Então, e quando isso não é possível, o processo se interrompe em alguma medida, o que vai trazer desconforto, sintoma e a paralisia terapêutica do processo, pela incapacidade das pessoas fazerem esse contato com a experiência sentida. E do contrário, outras pessoas que chegavam com essa abertura, e aí tem algumas características para a gente perceber exatamente esses perfis, né, de pessoas. Algumas pessoas chegavam com uma abertura para esse contato, não só para chorar, mas para trazer esse olhar interno e buscar essa referência interna sentida como base para aquilo que eu estou falando. Por exemplo, Matheus, né, você está falando que foi lá na sua mãe, você ficou, mas que você saiu de lá, você ficou um pouco chateado, e aí vamos supor que eu sou o cliente, eu digo, eu não fiquei chateado, eu fiquei, não, me dá até um negócio aqui no peito, um aperto aqui. Eu acho que eu fiquei magoado, eu fiquei decepcionado, é isso, eu fiquei decepcionado, é isso. A gente precisa da palavra certa para simbolizar corretamente a nossa experiência. Esse processo, então, de dar significado à experiência, de simbolizar, é um processo que às vezes a gente fica tentando fazer isso só intelectualmente. Aí a gente vai, pode ser isso, via criando hipóteses, elocubrando, racionalizando, intelectualizando. Quando o simbolismo, essa arte de simbolizar que vai gerar mudança, ele acontece quando a gente deixa que a simbolização surja do contato com a experiência. E aí Gendlin traz para a terapia algo que eu não tinha visto da forma com que ele trouxe, outras pessoas já falavam, mas não do jeito que ele trouxe, que ele traz o corpo para a terapia. Então, quando a pessoa diz esse embrulho aqui no peito, ao falar disso, eu estou tocando em uma sensação que eu ainda não entendo, ela não tem um conceito, mas ela tem um significado. Esse embrulho no peito, quando eu falo da minha mãe, não é à toa, ele tem uma sensação com significado muito específico. E que, embora eu ainda não sei, eu posso sentir. E se eu tenho o corpo como referência para sentir, o significado surge dali. Então ele descobriu um processo usando o corpo
trazendo o corpo, conectando com o corpo através das sensações, um processo de geração de significados novos da experiência. Isso é puro frescor da mudança terapêutica. E ele percebeu que toda vez que isso acontece, nós não vamos ter dúvida, porque o corpo relaxa, o corpo abre, o semblante se dissolve nas tensões e a gente vai ter uma clareza muito grande de que um passo foi dado. Então o corpo passou a ser um referencial da mudança terapêutica e ele percebeu que algumas pessoas fazem isso naturalmente e outras pessoas não. Outras pessoas ficam distantes, parece que eles estão dissociados da experiência, não conseguem ficar presente, racionalizam o tempo todo, não conseguem aprofundar em nada, elas estão num lugar onde esse contato com a experiência ele não está acessível. E aí ele se perguntou se essas pessoas elas vão ter muita dificuldade de melhorar. E os terapeutas, ele percebeu que eles poderiam trazer de terapeutas de diversas linhas diferentes, que com esse tipo de pessoa não era suficiente. Então precisava de um recurso diferente, e aí nasceu então a focalização. A focalização é um convite, é um recurso que ele desenvolveu em forma de um método que tem vários movimentos, né? A gente começa a falar de passos, mas esses passos nunca são lineares, então eu prefiro chamar de movimentos, que para a gente entender esse movimento de uma interação com essa vida interna. Basicamente é isso, o que se precisa fazer para poder ajudar, nunca garantir, tá, gente? Porque não tem nada que a gente ofereça para um ser humano que possa ser plenamente garantido de que vai ter efeito, porque todo mundo é diferente, cada um tem uma forma. Então, o que eu ensino aqui na nossa formação é que você aprenda os princípios para que você possa adaptar ele na relação com as crianças, na relação com o trabalho com uma pessoa com autismo, na relação com um trabalho com pessoas que têm mais dificuldade intelectiva, pessoas comuns, pessoas, né, casais. Se você compreender um princípio, você vai adaptando ele de acordo com aquilo que você tem como desafio. Se você se engessa em um passo a passo, quando eu pegar alguém que não entra nessa caixinha de passo a passo, o que vai acontecer? Eu vou ficar perdido, porque eu só sei fazer e reproduzir aquela engrenagem. Então muita gente vem aprender focalização ou vem aprender uma formação conosco e muita gente quer justamente esse passo a passo engessadinho que ele possa reproduzir como se isso fosse dar segurança. E aqui eu tenho dito, gente, a segurança não vem daí. O que a focalização me ensina é muito mais do que um método. Ela me ensina um jeito de me conectar comigo, com as pessoas. Ela me ensina uma abertura para a experiência sentida de uma forma que a confiança vai vir do processo. Se eu confio no Mateus, eu confio em você que você vai ajudar essa pessoa, sinceramente, eu não sei. Eu não sei o que essa pessoa precisa, eu não sei onde é que está a raiz do conflito dela, do trauma dela, da dificuldade dela. Eu não sei o que nessa situação ela realmente precisa para sair de lá, em termos, né, de símbolos, imagens, compreensões. Eu não sei o que ela precisa fazer, se ela é melhor para ela separar, se é melhor para ela continuar esse relacionamento. Eu não sei. Mas eu sei e eu confio que o corpo dela sabe, que esse processo sentido nela sabe direções. Então esse princípio da confiança no organismo que Carl Rogers trouxe, Gendlin continua com as mesmas posturas, com os mesmos modelos, mas ao meu ver ele aprofunda, incluindo uma nova possibilidade de interação que traz o corpo para o cenário. Traz o corpo para o jogo. Até então, a abordagem centrada não tinha corpo. Né? Muitas análises não têm corpo. As terapias estão sem corpo. Os caminhos espirituais, tudo sem corpo. São cabeções mentais analisando, tentando entender. Raras têm corpo.
E mesmo as que têm, eu sei, a Gestalt fala de corpo, Vipassana, né, um caminho espiritual budista, fala de corpo, a bioenergética fala de corpo, mas não é exatamente o corpo que Gendlin fala. O corpo que Gendlin fala não é apenas uma expressão da subjetividade, é o centro da personalidade. Ele é o gerador de significado e portador de uma sabedoria interna que pode mudar todo o nosso jogo, toda a nossa vida, não só a minha condução clínica, mas toda a minha orientação de vida, toda a minha direção de vida, quando eu passo a ter esse processo sentido, que nós estamos falando de corpo. Mas que corpo, Matheus? Como assim? O que eu estou falando do corpo, entenda como esse processo sentido. E eu confio que ele tem uma direção e que essa direção ela tem uma sabedoria muito mais profunda do que eu poderia pensar analisando possibilidades de intervenção, analisando possibilidades de atitude. Esse lugar mental, ele é sempre superficial, porque ele está considerando apenas aspectos, mas o processo sentido no corpo, o que ele chamou, então, ele precisou de uma palavra nova para definir isso, o felt sense. Ele tem, de uma forma sentida, um acesso a todas as informações, mesmo aquelas que não estão passando pelo conceito racional agora, sabe? Assim como, quantas vezes a gente toma atitudes que você fala, por que você fez isso? O que você pensou quando você fez isso? Rapaz, eu não sei. Eu senti que eu tinha que ir, eu fui e era exatamente o que eu precisava. Quantas decisões na nossa vida foram tomadas assim, né? Às vezes até para você estar aqui, para mim estar aqui. Quantas decisões eu tomei me guiando para chegar à focalização. Depois, um outro vídeo, eu conto essa jornada que foi. Mas quando eu cheguei, que eu peguei o livro, depois de eu ter sido apresentado, né, eu fui num congresso internacional, porque aqui no Brasil não tinha, e aí eu falei, gente, é isso que eu sempre procurei, meu Deus, tem algum livro? Tem um livro em português, na época só tinha um, hoje tem dois, a gente está aí trabalhando para ver se consegue oferecer o terceiro. Tinha um livro, Focalização, uma via de acesso à sabedoria corporal. Quando eu peguei esse livro, e eu desembrulhei, eu lembro dessa cena, eu olhei para ele, a capa dele é um rio correndo, parece o rio da roça, da cachoeira que eu vou. Quando eu olhei para aquilo, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Até agora, falando para vocês, vem uma emoção. Eu falo, nossa, como é que pode essa emoção estar viva? Do meu encontro, sabe, com a focalização. Aquilo ali eu comecei a chorar e algo em mim dizia, achei o caminho da minha alma, sabe? Mas por quê? Eu não sei. Eu mal conhecia, eu acabei de ir num workshop onde eu tive uma vivência de 2 horas sobre isso. Aquilo me tocou muito, porque estava em pleno acordo com o caminho que eu já estava me dirigindo. Que eu levei para o congresso, uma meditação concentrada na pessoa. Já era um cheiro disso. Só que eu não tinha tido essa visão tão genial que Gendlin trouxe, que é o corpo como referência desse processo sentido, dessa vida interior, né, que se apresenta aqui dentro. Então, o corpo para Gendlin, ele tem uma informação do todo, porque ele não está para Gendlin separado do ambiente. Gendlin chama o corpo de corpo-ambiente. Nós estamos em interação com o todo o tempo inteiro, muito mais do que a gente pensa, captando e recebendo informações, sabe, é um fluxo de interação contínua. Não tem um momento que eu deixo de interagir com o ambiente. Não tem um momento que eu me separo do ambiente ou das pessoas, porque estamos conectados por uma rede de ambiência, que é como se fosse uma grande piscina.
vê um planeta como uma grande piscina onde está todo mundo junto, só que o planeta também está com outros planetas numa outra piscina, né? Do sistema solar, da galáxia, de outras galáxias. Essa interação, que até então era um assunto místico, que vai falar dessa profundidade de um sistema holista, de pura integração com a vida. Gendlin vai trazer isso para a ciência, para a filosofia, para a pesquisa, para a psicologia. Gendlin é um cientista, ele é reconhecido pela notável colaboração pelo Instituto Americano, né, de Filosofia, notável contribuição pela humanidade. Ele ganhou um prêmio com a sua filosofia do implícito. Depois ganhou outro prêmio pela Associação Americana de Psicologia, notável contribuição para a humanidade, pela focalização, pelos seus trabalhos, artigos e livros. Então, a focalização foi criada para ajudar as pessoas a entrar em contato com essa sabedoria interna. Vocês têm noção que beleza? Isso não é só terapêutico. Isso é a nossa salvação, a gente conseguir se escutar, porque se a gente não faz isso, a humanidade vai se destruir. Porque quando ela destrói o meio ambiente, ela está se destruindo, estão tacando fogo, tacando foda-se, por falta de escuta, por falta de percepção, de sensibilidade, que a gente está se rasgando. Mas se eu estou atento, sensível e conectado comigo, quando eu faço isso, dói, eu paro. Mas a gente está tão dissociado de nós mesmos, tão anestesiado da nossa verdade interna, que eu saio fazendo coisas completamente contrárias àquilo que é o melhor para mim, não é para os outros, não, é para mim, e não percebo a curto prazo que eu estou criando um inferno para mim. Só depois é que vão cair fichas, porque é inevitável que a gente esteja traindo nossa natureza humana, em desacordo com a nossa natureza humana. A gente não vai ter como ficar bem. Você consegue imaginar, né, uma pessoa que destrói, que fere, que machuca, e está bem relaxada, tranquila? Não, gente, né? Nem nos casos patológicos. A patologia ainda é uma sensação de tranquilidade muito relativa. É também uma dissociação profunda do corpo. Então, ele vai definir que esses processos sentidos, quando são interrompidos, quando eles não podem ter um fluxo de expressão natural, de vivência plena, vão começar a surgir sintomas e também psicopatologias mentais. Então, todo o sistema de pensamento, de construção de Gendlin, não é um sistema de construção de um modelo de personalidade, porque ele não acredita nisso, um modelo fixo que defina o homem. É um modelo de processo. A terapia orientada pela focalização, que a gente pode chamar de uma terapia experiencial, ela está focada na experiência sentida, é uma terapia do movimento. Então, todas as nossas intervenções é para pôr em movimento aquilo que ficou parado em nós. E aquilo que ficou parado em nós é sentido como um desconforto corporal, um peso, sabe? Um trem, se a pessoa mora em Minas, um trem aqui esquisito. Esse desconforto vai falar de um processo sentido que se estagnou. Então, as pessoas, como não sabiam fazer contato com isso, ficavam tentando entender e falar de coisas e conceitos e não tocavam nesses pontos estagnados, e assim elas não melhoravam. Né? Nós estamos entendendo que nós precisamos mergulhar, e a mudança vai vir do contato com a experiência sentida. É nisso que se acredita que a mudança não vai vir de uma forma teórica, não vai vir de uma forma intelectual, de uma forma analítica, se não fizer esse contato. Ele até tem um texto que ele faz um paralelo super bonito com a psicanálise, ele estudou a psicanálise profundamente, e ele até veio ajudando a entender que a psicanálise, nas suas origens e na sua mais profunda visão, ela também acreditava nisso, na mesma coisa, com outros conceitos, só que como não tinha o corpo como referência, ainda ficava vago. Então,
ele cita um psicanalista que traz que a intervenção psicanalista, quando ela funciona, quando a gente consegue trazer uma interpretação que funciona, é aquela que vai gerar um abalo nas estruturas. Né? Só que não fala que estrutura é essa e não dá referenciais para a gente poder entender. Gendlin vai dizer essas estruturas elas são corporalmente sentidas, estão em sensações e a gente pode ter essa referência para a gente perceber que tipo de intervenção está ajudando, que tipo de intervenção não está produzindo efeito. Se a gente estiver sempre tendo o corpo como um referencial onde a gente vai checando o processo. Checando. Gente, eu estou entregando ouro para vocês. Não sei se vocês têm noção, mas para mim isso é ouro. Ouro, ouro. Sabe? É tesouro de alma, porque a partir do momento que eu passo a ter o meu processo de sentido e o meu corpo como referência, isso vai me ajudar a me guiar como terapeuta, a me escutar como cliente, a tomar decisões na minha vida de um jeito que eu vou considerar outras dimensões e vou aprendendo a confiar nessa direção e são cada... Gente, é cada situação que se confirma pela confiança nesses níveis, né? Que são níveis que a natureza tem. Outro dia eu estava falando disso, um bando de gaivota, eles sabem a hora que eles têm que migrar. Quem é que falou? De onde que vem esse senso? Né? Vem do corpo deles, vem de uma sabedoria implícita, de uma sabedoria que tem um significado de sobrevivência, eles só sentem que tem que ir, eles vão. E aí migra todo mundo e voa para um lugar onde eles vão sobreviver, mas todo mundo dá uma orientação no lugar, sem nenhum GPS, sem Waze. Que inteligência é essa? Sabe, a inteligência dos animais. Eu vejo muito documentário aqui com minha filha dos animais, dos movimentos. Então, é com essa inteligência que ele quer nos ajudar a conectar. Ela está disponível para nós. É um nível, a gente está falando hoje tanto de inteligência artificial, eu estou encantado com tudo que a inteligência artificial é capaz de produzir, tanto que eu vou aprendendo, tanto que eu vou estudando, tanto que vai me ajudando a ampliar, né, possibilidades no meu uso restrito, que eu sei que ele é muito restrito, muito básico, né, de um professor que quer aprofundar em um conceito, que quer aprender novos conceitos, que quer aprofundar em conhecimento. Mas quanta coisa está se fazendo, quanta coisa está se produzindo. Né? São agentes que estão agora operando sozinhos. Vem muito mais, vem muito mais. Só que a gente esquece que existe uma inteligência orgânica e que essa inteligência é a que criou tudo isso, é uma inteligência poderosíssima, que ela tem respostas que, ao contrário da inteligência artificial, que ela só tem dados a serem consultados, a inteligência orgânica ela está criando o tempo todo novos padrões, novas visões. Ela está tendo acesso àquilo que está vivo. É um poder criativo. Não vem apenas de análise de dados, vem do contato com a vida interna que entrega um caminho novo para nós. E se você pensar bem, quando a gente fala em terapia, em adoecimento e melhora, nós estamos falando, no fundo, do desenvolvimento de uma criatividade para que a gente possa ver de outras formas aquilo que a gente não está vendo. Eu gosto de avaliar assim, sabe? Que no fundo, quando a gente adoece ou quando alguém adoece psicologicamente, essa pessoa perdeu o poder criativo dela. Poder criativo para se construir, para encontrar saídas. Foi tão legal, outro dia a gente estava trabalhando aqui num grupo e uma pessoa disse o tanto que ela estava sofrendo porque ela estava há anos, há 13 anos, fixada num relacionamento. Né? Não sei se já aconteceu isso com você ou se já aconteceu isso com alguém que você conhece. 13 anos, ela não conseguia, ela já sabia que aquilo ali não ia dar em nada, mas ela voltava a ter um contato, ela voltava a ter uma frustração e uma culpa por ter se entregado de novo a um relacionamento que ela sabia que não ia levar ela para onde ela queria.
E onde ela queria? Ela queria um refresco para a solidão. Só que o desejo dela estava fixado ali num objeto que nunca ia trazer. Ela estava, né, na linguagem psicanalítica, hoje eu vi uma psicanalista falando, o desejo dela estava rígido. O desejo dela estava obstinado, uma vontade obstinada de que eu tenho que conseguir e que esse é o único jeito de eu conseguir encontrar o alívio. Só que isso é uma falta de criatividade absurda. Sabe quantas outras formas essa pessoa tem de poder lidar melhor com a solidão? Quantas outras formas essa pessoa tem de encontrar prazer? Mas está engessado, né? Então, essa inteligência orgânica, quando a gente começa a acessar e sentir, não tem jeito de ter essas mudanças sem esse acesso. Quando ela começa a acessar isso, dali surge. Ó, gente, e para ela surgiu, tem outras formas, podem ter outras formas de lidar com a solidão. Pode ter outras formas de ter prazer. Ó, sempre pôde, mas ela não via. Agora ela começou a ver. Ó, como se falasse assim, você está torcendo só para um time e está perdendo, ou você está investindo só nesse ativo, ele está dando prejuízo. Tem outros times para torcer. Ó, tem outros investimentos que você pode pôr seu dinheiro. Você está pondo o dinheiro ali, está perdendo, né? O terceiro, o quarto, não, o sexto ano que você está perdendo dinheiro, investindo no mesmo lugar. Ô, rapaz, você não sabe, não. Tem outros lugares que você pode pôr seu dinheiro. Que rende mais. Nossa, agora eu fiquei sabendo disso. Agora eu estou me abrindo para novas possibilidades. Essa abertura só foi possível a partir de um contato sentido com a dor da solidão que estava por trás dessa engrenagem obstinada de que só tinha um jeito disso ser resolvido. A engrenagem começa a se desconstruir a partir do contato sentido. E nesse contato, novos significados são gerados. Novas possibilidades surgem por essa inteligência orgânica, corporalmente sentida, que vai abrindo novas possibilidades de posicionamento, de olhar, de expressão. É lindo, é lindo, é lindo. Então, isso é a coisa que, para mim, uniu, ao mesmo tempo, um caminho psicológico, estruturado, científico, pautado em pesquisas, em estrutura filosófica, sabe, de conhecimento, tem um arcabouço filosófico, tem um método, tem toda essa parte estruturada. Gendlin foi um gênio. E, ao mesmo tempo, ele abre uma porta para um universo da experiência sentida ser livre que parece pura arte e que para mim significa hoje um sentido espiritual. Eu não sei o que pode ser mais espiritual do que a gente aprender a escutar a nossa sabedoria interna. Escutar essa fonte criativa de significado, que você pode dar o nome que você quiser. Gendlin deu um nome de Feldsense, mas eu posso dar um nome de alma. Eu posso dar o nome de Deus, né, de Espírito Santo, qualquer nome que você queira dar. Só que agora ele pode ser identificado, ele pode ser acompanhado, ele pode ser desdobrado. É uma sabedoria que se desdobra e que se revela. A humanidade sempre buscou isso, a humanidade sempre apontou para esse lugar. Os maiores sábios de todos os tempos apontavam para esse lugar, que a verdade está dentro, que nós temos a resposta, mas para tudo, mas as pessoas não sabiam como buscar. Ficava vago e poderia, então, cada um foi desenvolvendo uma linha de meditação, uma linha de auto-inquirição, né? Foram fazendo Sócrates, né? Fazendo perguntas, Platão, e cada um desenvolvendo o seu método para poder se chegar a essa verdade interna, que não é algo pronto, mas é algo que está em formação e, quando é acessado de uma forma sentida, se
revela. Então Gendlin trouxe um método corporalmente sentido para que isso seja possível. Então deu para a psicologia uma referência muito mais concreta, muito mais clara. Porque quando a pessoa fala desse bolo e depois a gente consegue compreender, acolher, há um movimento. E aí aquele bolo, nossa, soltou. Ou seja, eu tenho um referencial no corpo dela para poder estar validando os passos que a gente está dando. Porque quando muda o significado, muda a sensação corporal. Quando muda a sensação corporal, muda o significado. Essa dobradinha, né? Esse diálogo entre significado e experiência, experiência e significado, né? Corpo, sentido e simbolização, é a dança que a gente tem por aqui com a focalização. Coisa linda, coisa que me encanta, que cada vez que eu estudo, eu fico mais encantado com quanta profundidade ainda há para aprender. Porque o básico a gente entende e não é difícil, né? Nas nossas formações, a gente está aqui apresentando isso e não é difícil. Ele conseguiu trazer essa complexidade numa linguagem acessível e a forma que eu tenho de comunicar isso também é de um jeito bem acessível, pela meu perfil, meu jeito de ser. É fácil de entender, mas para vivenciar isso plenamente, nós estamos falando de processo. Nós vamos ver que ninguém consegue vivenciar isso plenamente. Isso não é algo que a gente possa ativar e operacionalizar num nível de abertura experiencial plena. Não, a gente vai aprendendo a se abrir, a gente vai aprendendo a confiar, a gente vai aprendendo a soltar as nossas defesas, perder o medo da vulnerabilidade, encontrar força na vulnerabilidade, confiar na vida, confiar no processo sentido. Então, focalização é sobre confiar na vida. Quando mais a gente aprende, mais eu vou aprendendo a confiar. Se eu não confio, se eu tenho medo da vida, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer a focalização, porque nós vamos travar toda vez que a gente perdeu o controle. E no fundo, sentir é tão apavorante. Pouca gente vem e mergulha. Tem pessoas que falam, Matheus, eu fico rondando a sua formação há anos, mas eu tenho medo. Que eu sei que você vai me convidar a ir para lugares, sentidos que eu ainda não dou conta. Porque sentir significa, em alguma medida, abrir mão do controle. E esse é o pavor do nosso ego, perder o controle. Porque não confiamos ainda o suficiente na vida para soltar o controle. E quando eu digo soltar o controle, não é ser irresponsável, claro. Né? Não é disso que eu estou falando. Mas é confiar em forças que estão além daquilo que eu posso lidar, que eu posso controlar, que podem me mover e que podem me ajudar. Né? Não é soltar o controle naquilo que vai criar o caos, mas permissão para que a gente seja orientado e movido por essas forças de sabedoria, por essas forças criativas que estão disponíveis para nós. Eu acho que eu consegui falar um pouco. Se eu fizer outro vídeo de novo na semana que vem, Matheus, faça outro vídeo falando da focalização. Talvez eu falaria outras coisas, mas eu chegaria no mesmo lugar. Focalização me ensina a confiar em mim. Essa é a minha necessidade. Por que eu estou aqui na focalização? Por que é o meu caminho? Porque eu ficava procurando confiança em livro, procurando confiança em curso, procurando confiança em pessoas que eu admirava para que eu pudesse segui-las, mas eu não sabia como confiar em mim. E é isso que a focalização está me ajudando a confiar em mim. Significa nesse processo sentido que pulsa aqui dentro, que me dirige aqui dentro, que me trouxe para cá onde eu estou, o melhor lugar que eu poderia estar, de uma forma sentida que eu nem saberia entender por que aquilo ali era tão significativo, aquele livro. Depois é que eu fui entendendo, é muito mais do que eu podia imaginar quando eu entendi, quando eu fui apresentado superficialmente para isso. É muito mais.
Então é uma confiança no processo, é uma confiança na vida. Quanto mais eu puder confiar na vida, mais eu vou estar em paz, sabe? Confiar na vida não é ser ingênuo, não é deixar de fazer aquilo que eu preciso, sabe? Não é desconsiderar que há na vida muitas coisas que são horríveis, destrutivas. Não é ser ingênuo a esse ponto, não é ignorar, né, que existem muitas coisas que não são confiáveis para a gente se entregar, mas é compreender que tem um movimento maior que acontece e que aqui dentro esse movimento ele tem uma direção, ela é precisa e ela é sábia. Poder me conectar com isso é poder ouvir também o som das estrelas. É poder ouvir a sabedoria da vida que se expressa através de cada um de nós. Cada um de nós. Então, eu vejo que por mais que eu tenha entendido a ponto de poder estar ensinando aqui nas formações que a gente tem, nos grupos de terapêuticos que a gente tem, eu estou aprendendo, porque eu estou aprofundando a compreensão desse olhar. Porque não é um aprendizado intelectual, é um novo modelo de consciência. Um modelo de consciência que vai trazer uma postura diferente, mais aberta, mais disponível, mais viva e mais confiante, mais segura em relação à vida. Entendendo que a segurança não vem de me apegar em algo que não vai mudar, mas a segurança vem da gente parar de ter medo da mudança, porque vida é movimento. Obrigado, minha gente. Falei aqui da focalização com o meu coração e eu gostaria muito de saber como foi para você ouvir isso e o que te chamou mais atenção nessa história. Depois você deixa aqui que eu vou responder a todos vocês.